A palavra eclésia é uma palavra grega que quer dizer assembleia, reunião, ajuntamento, grupo. A palavra eclésia é formada por duas palavrinhas, de onde a palavra ek quer dizer para fora e a palavra kalen quer dizer chamar. Era a principal assembleia da democracia ateniense e foi criada por Solon no ano 594 a.C. Só participava da assembleia, ou seja, da eclésia, os homens livres atenienses, e estes tinham que ser filhos de pai e mãe, também atenienses, e todos estes tinham que ter mais de 30 anos, e eles também tinham que ter rendas ou terras, ou seja, só pessoas ricas que podiam participar da eclésia ateniense. Nesse período, em Atenas, a sociedade ateniense era formada por 6 grupos, que eram os eupátridas, os demiurgos, os georgóis, tetas, metecos e os escravos. Os eupátridas eram os bem-nascidos. Esta palavra quer dizer isto mesmo, os bens-nascidos, pois a palavra eu, no grego antigo, quer dizer bom, e a palavra pátrida quer dizer nascido. Os eupátridas eram o grupo dominante e era formado pelos grandes proprietários de terras. Os demiurgos eram os trabalhadores urbanos, os ricos comerciantes, que possuíam cargos importantes na antiga Atenas. Os georgóis era a camada dos pequenos proprietários. A situação de pobreza deste grupo era tanta que muitos se transformavam em escravos devido suas dívidas. Os tetas era o grupo marginalizado. A maioria dos tetas não possuíam terras. Seriam os sem terras do mundo antigo. Muitos desses tetas se dedicavam ao comércio. Os metecos eram os comerciantes estrangeiros, pessoas que eram de outras terras que foram morar em Atenas. E os escravos eram formados por pessoas que estavam endividadas, eram prisioneiros de guerras e etc. Os escravos constituíam a principal força de trabalho ateniense. Eles produziam a riqueza do mundo grego. E desta camada social, somente os eupátridas e os demiurgos que participavam da eclésia ateniense. Mas o que o conceito de eclésia tem a ver com o que se conhece hoje por igreja? Primeiro, devemos entender que, na época de Jesus, por exemplo, havia 3 instituições em Israel: o templo, a sinagoga e a eclésia. Ou seja, em Israel nós tínhamos 3 instituições: o templo de Jerusalém, o centro sagrado da religião de Israel, as sinagogas, que eram espalhadas por todo Israel, e a eclésia. As 2 primeiras tinham o caráter religioso, é óbvio, e na verdade correspondiam a uma construção de pedra. No entanto, a terceira se referia a uma assembleia de cidadãos, e esta, por sua vez, não tinha relação nenhuma com uma edificação religiosa de pedra. E o termo eclésia foi adotado para se referir à comunidade de pessoas que seguiam a doutrina de Cristo, e é daí que vem o nome igreja. E este nome, eclésia ou igreja, era usado para pessoas, porque naquela época de Cristo e dos apóstolos, conhecia-se o templo e as sinagogas, e as eclésias ou igrejas eram as pessoas. Tanto é que nós lemos em algumas passagens do Novo Testamento, quando Paulo, escrevendo aos irmãos, saúda alguns ou se despede, se referindo às igrejas ou pessoas que estão na Galácia, ou em alguma casa, está escrito: e todos os irmãos que estão comigo, e as igrejas da Galácia. Gálatas 1, versículo 2. Nós reparamos aqui que são pessoas, e não templo religioso. E temos também Coríntios, onde ele escreve: as igrejas da Ásia vos saúdam afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. E em Filemão, ele escreve: e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja, ou seja, pessoas que está em sua casa. Filemão 1, versículo 2. E para os colossenses, ele escreve: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4, versículo 15. E agora é João escrevendo aqui no livro das Revelações. Ele escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, pessoas. Apocalipse,
capítulo 2, versículo 29, e etc, etc. Então, nós conhecemos o templo, como até hoje existe, a sinagoga, que até hoje existe. Estas duas edificações são concreto, pedra, e temos a eclésia, ou seja, a igreja. Quando Solon fez a eclésia em 594 a.C., eram as pessoas que se reuniam para formar a eclésia. E eram só pessoas nobres. Tinham que ser atenienses, filhos de pais atenienses, com mais de 30 anos, só homens e todos possuidores de rendas e terras. E tinham que ser somente os eupátridas e os demiurgos. O resto era lixo. Hoje, todos fazem parte da eclésia de Cristo, porque não são templos e nem sinagogas, não são construções de pedras, são sim seres humanos, pessoas. Porém, entre os anos 324 a 327, o termo igreja passou a ser os prédios de pedra e não mais as pessoas. O termo igreja ou eclésia passou a ser usado para os prédios de pedra. Isso aconteceu porque, neste período, a religião católica já existia e seus líderes, juntamente com o imperador Constantino, começou a usar as antigas basílicas, que eram os prédios públicos da Roma Antiga, para fazer de templos religiosos. As pessoas, então, que eram adeptas da religião católica, uma religião estatal romana, começaram a frequentar estas antigas basílicas. E estes prédios, que eram chamados de basílicas, começaram a mudar de nome. As pessoas não chamavam mais os prédios de basílicas, as pessoas chamavam os prédios de igreja. E as pessoas pararam de serem chamadas de igreja e agora os prédios eram chamados de igreja. E a partir daí, a coisa mudou de figura e hoje todo mundo conhece o termo igreja como sendo os prédios e não os seres humanos. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Adalberto Bernardes. Eu sou professor particular, pastor, teólogo, filósofo e historiador. Sua audiência tem ajudado o canal a crescer, e isso faz com que todos vocês sejam amigos e amigas do saber e do conhecimento. Portanto, o meu muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas do saber e do conhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.